Bem-vindos ao Grupo Marcos, eu sou o Carlos Luiz. Eu sou a Vitória, gente. Bem, hoje a gente vai ter o nosso terceiro encontro, né? Que é o magnetismo dos animais e sua relação com os seres humanos. Eu vou contar dois casos bastante interessantes, que já têm registro científico, já foram objetos de pesquisa científica. E assim, o fato é que não há outra explicação, pelo menos não tem nenhuma outra hipótese minimamente razoável para ser considerada hipótese, que não seja o magnetismo. Vamos lá. Primeiro caso. Foi feito, isso aí com estatística, né, a coisa cientificamente bem elaborada, a seguinte pesquisa. Se colocava na casa, né, de pessoas que tinham animal de estimação, uma filmadora que ficava lá 24 horas, direto. E se observava o comportamento do animal, o dono em casa, quando o dono saía, e se quando o dono decidia voltar para casa, o animal, de alguma forma, reagia de maneira diferente, né? Porque quem tem animal sabe, é muito comum, a gente ouve no dia a dia. Aí parece que adivinha, eu chego em casa, o cachorro corre para a porta, ou então assim, estou chegando em casa, quando eu chego em casa ele já está na porta. Ou eu chego sem fazer nenhum barulho, ele está na janela olhando. Parece que ele sabe que eu estou indo para casa. Na verdade, não parece. A maioria dos animais sabe, né? E essa pesquisa mostra que, olha que interessante, quando o dono do animal decidia ir para casa, o cachorro ou o gato já alterava o seu comportamento. Então não é assim, todo dia o dono volta para casa às 5 horas da tarde. Não, o dono saía, ia de carro, ia de táxi, de repente, quando dava 2 horas da tarde, num dia específico, ele pensava em voltar para casa. E voltava para casa, sei lá, digamos, num táxi, de uma forma totalmente diferente. O que se verificou, estatisticamente comprovado, é que quando o dono pensava em ir para casa, o animal que estava sendo filmado, se observava que o comportamento dele era alterado. Ou ele ficava alegre, ou ele corria para a janela, ou ele corria para a porta. Havia uma alteração do comportamento do animal, né? E aí a gente começa a ver que o que é que explica isso? Um vínculo energético, um vínculo magnético do dono com seu animal, né? Quer dizer, são seres que estabeleceram uma ligação magnética mais profunda, de tal maneira que o pensamento de uma intenção de ir para casa magneticamente toca o outro e toca ao ponto do animal mudar o comportamento, né? Então, assim, é uma pesquisa mais ampla, né? Quem lidera hoje essas pesquisas, que eu saiba, é um cientista renomado chamado Rupert Sheldrake. Ele usa um novo termo, ótimo, problema nenhum, né? Ele fala de campo morfogenético. São campos energéticos, são campos magnéticos, né? Mas assim, a pesquisa dele não é só isso, ele aprofunda muito mais. Tem coisas muito interessantes que a gente vai trazendo ao longo do nosso curso, porque ele vai aprofundar a nossa compreensão do magnetismo. Mas vamos devagar, porque ele vai inclusive mostrar como que energeticamente o conhecimento é espalhado e assimilado por nós seres humanos e pelos animais, inclusive. A gente vai chegar lá em algum momento. Então, assim, e ele conta uma coisa curiosa na pesquisa, que é a seguinte, né? Ele pegou lá um bairro de Londres e começou a ligar para perguntar se no dia que estava marcada a consulta do veterinário, o animal alterava o comportamento, se o animal captava. Os cães alteram os animais, e ele disse que boa parte das clínicas que ele ligou, eles diziam assim: nós não agendamos consultas para gato, nós não agendamos banho para gato. Porque de alguma maneira, no dia que está agendado, o gato some. Então de alguma maneira, o gato capta a informação que algo não agradável vai acontecer e ele passa um dia sem aparecer em casa para evitar isso, certo? Então, o que é que explica isso? Né? É a captação energética. O animal não pensa, o animal não ouve. O fulano falou em inglês para Beltrano que ia. Não. Ele vai captar a informação energética, ele vai captar o magnetismo da situação. Então, se toda vez que tem aquela vibração, eu sou levado para a clínica, quando essa vibração está no ar,
ele passa um dia fora de casa quando é gato. Cachorro, dependendo do caso, é mais difícil fugir. Seja como for, quer dizer, são comportamentos já bastante pesquisados e comprovados no nosso dia a dia, que mostra que há uma relação energética, uma relação magnética. Há um outro caso também que só tem essa explicação, que é muito interessante, retratado em alguns filmes, que são animais. Isso aí eu pesquisei, tem sites sérios, tem pessoas que treinam, né? Enfim, tem muitos profissionais envolvidos nisso, porque salva a vida de pessoas. O que é? São animais que captam, por uma forma que ninguém sabe explicar qual é, né? Que o seu dono vai ter, por exemplo, uma crise ou um ataque epiléptico, ou outras crises semelhantes. Então eu já vi documentários, a gente cita um caso aqui no texto, né? O animal, 50 minutos antes, ele sabe que o dono vai ter um ataque. O dono não está sentindo nada, está em situação normal. Então o cão avisa para o dono que ele vai ter um ataque epilético. Então, resultado, a pessoa já procura um lugar confortável, se está dirigindo, vai para um lugar seguro, ele sabe que tem 50 minutos para ter o ataque epilético e depois, né? Então, isso tem salvado muitas vidas. O caso que a gente coloca aí para vocês lerem do Ed é um exemplo clássico, ele não é uma exceção, né? Só que é legal a maneira que ele avisa, né? Ele lambe 3 vezes a mão esquerda da dona. Então, quando ele chega e lambe 3 vezes a mão esquerda, a dona já sabe que vai ter um ataque e já toma as providências necessárias para que esse ataque epilético não gere, né, bater a cabeça, sufocamento e etc. Como é que um animal sabe disso, se não captando algumas energias que o dono emana sem nem se dar conta? Né? O cão associa, da mesma maneira que associa quando o dono pensa... O dono está no centro de Londres, mora longe, pensa, vou para casa, o animal já muda o comportamento. Da mesma forma, né, a gente está trabalhando em quadros gerais, da mesma forma, o dono emite algum sinal e o animal consegue captar isso e avisa. Né? Há uma gama de trabalho já com animais, né, isso já é aceito, já é feito. Há as doenças em geral, né? A pessoa quando está doente, seja câncer, seja que doença for, quando ela está próxima do animal de estimação, ela se cura mais rápido. Isso é uma verdade tão evidente que mesmo sem entender porquê, um hospital como o Albert Einstein, que é de São Paulo, que assim, é um dos hospitais de referência do Brasil, né? Um hospital de renome internacional. Desde 2009, quando os médicos autorizam, né, a gente colocou aí um trecho na reportagem, eles permitem que os animais vão lá ficar com seus donos. E por quê? Né? Porque a pessoa se cura melhor, se cura mais rápido, o corpo reage melhor. A questão é por quê? Né? E aí a gente vai ver que há essa relação afetiva, né, que quem gosta tem com os animais em gerais, mas muito mais com o seu animal de estimação. Da mesma forma que nós estabelecemos relações com seres humanos que podem ser nutridoras, saudáveis e positivas, nós também podemos e devemos estabelecer relações afetivas e amorosas com os animais. E o animal naturalmente responde com as mesmas energias. Né? Então, é muito comum a gente ver, há casos mais específicos que a gente vai estudar no futuro, de animais que trazem para si a doença do dono. Né? Animais que, de alguma maneira, atraem para si aquela doença que ia para o dono, porque a gente sabe que a doença, inicialmente, é energia. Então, quando a gente fala, o animal é protetor, um cão, por exemplo, um cachorro, ele é protetor fisicamente, mas muitas vezes ele é protetor energeticamente. E a gente vê como o natural, o normal do universo é a devoção. Ele não está fazendo aquilo calculado. Não, eu não vou fazer isso porque eu gosto, porque senão eu vou, né, ele morre, não tem quem cuide de mim. Não é isso. Isso não é. O cachorro não raciocina, muito menos assim. É um estado natural do universo, é o estado natural que todos carregamos, que é a devoção por quem a gente ama. Então depois a gente vai estudar casos assim, mas hoje a gente vai mostrar esses casos e também falar que, por exemplo, né, tem um vídeo aí,
Os animais são extremamente eficientes também em ajudar crianças autistas, por exemplo. Né? Os cachorros, em particular, não me pergunte por quê, mas as pessoas que vivem isso, elas comentam que o cavalo é extremamente também sensível e consegue ajudar a criança a sair do autismo, né? Que é um isolamento do mundo. Então os animais, eles servem também desse estímulo para a vida. É uma outra coisa, né? Eu estava falando da cura das doenças, agora eu estou falando de uma outra coisa. Ter uma relação com o animal de estimação ajuda a viver. Ajuda a viver. Né? O Chico Xavier, em determinado momento da vida, talvez um momento difícil, não sei exatamente, ele fala que muitas vezes o que ajudou ele a continuar a missão dele foi um animal de estimação, que era aquele apoio de viver. Né? Quem já teve animal sabe que isso tem muito de verdade. Né? Às vezes o animal, numa situação dolorosa, às vezes é o único consolo, às vezes é um dos poucos consolos. Né? De alguma forma a gente se sente consolado, de alguma forma a gente se sente entendido, por incrível que pareça, né? O cachorro não conversa, o gato não explica nada, mas é muito curioso, a gente se sente aceito, no fundo é isso. E isso é verdade, é uma verdade magnética. Né? A gente se sente amado, o animal nos ama. Né? Se a gente desenvolveu essa relação de amor, a gente vai colher. O que o animal está mostrando ali no exemplo específico e significativo é como funciona o universo, é como funciona a vida. Se a gente cuida daquele animal com carinho, se a gente se devota a ele, se a gente deposita amor ali, ele dá de volta. É natural, é verdadeiro, é sincero, é espontâneo. Né? Então, na verdade, é uma vivência profundamente educativa também. Então, o animal não é uma colheita energética, né? A gente está depositando naquele outro ser afeto, carinho, e ele também está nos dando. Né? E, efetivamente, quem tem animal sabe, é uma forma profunda de se sentir acolhido. O animal acolhe. Né? Você chega em casa, você tem um cachorro, o cachorro lhe acolhe. Do jeito dele, né? Ou bagunçando, ou pulando, ou gritando, ou sorrindo, né? A gente chama sorrindo entre aspas, né? Mas é literalmente sorrindo, né? Quem vê um cachorro encontrando o dono, ele sorri, né? Você vê que ele está feliz, não tem como dizer que ele não está feliz. Né? O gato do mesmo jeito, né? Da sua forma de expressar, né? Às vezes chega perto, vai chegando devagarzinho, vai se encostando, né? Vai fazendo, né? Vai fazendo seu barulhozinho específico, etc, etc. Então, cada animal vai ter a sua forma de expressar. Mas é legal que quem já teve animal sabe que é sincero. Né? Como é que a gente sabe que é sincero? É o magnetismo. Né? Tem a expressão do corpo, obviamente, e tem o magnetismo. A gente sente que é sincero, a gente sente que é acolhido, a gente sente que há um afeto ali. A gente sente que tem amor. Então, assim, há essa percepção. Se a gente observar a nossa vida, há. Eu lembro uma vez, eu estava numa formação, mas que era uma formação prática, de imersão, de lidar muito com conflito. E, assim, eram semanas, né? Durou 1 ano e meio. E acho que no último encontro, ou no penúltimo, eu estava num período muito difícil. E nunca tinha acontecido. Um gato entrou no quarto que eu ficava, né, numa espécie de hotel fazenda, e ficou lá comigo a noite toda. Eu acordei de madrugada, fui andar e tal, me escorei numa cadeira, passou muito tempo, o gato chegou, sentou e ficou do meu lado. E assim, cumpriu a missão dele, foi embora feliz. Até hoje nunca mais tive notícia. Nunca tinha chatado com ele antes nem depois. E é curioso, os animais percebem. Né? Os animais percebem, os animais ajudam, os animais cuidam, né? De uma forma absolutamente direta e honesta. Acredito que todo mundo que já teve animal ou que já conviveu com pessoas que tenham experiências parecidas, né? É muito comum a gente ouvir. Eu estava tão triste e parece que o meu cachorro sabia. Nesse dia ele ficou simplesmente do meu lado, quietinho. Naquele dia eu estava péssima e tal, e o meu gato não sai de perto de mim, ele que não gosta nem de ficar muito perto. Então, são experiências de aprendizado. Então, há uma comunicação nossa com os animais que é algo natural, que a gente, à medida que entenda, pode ampliar isso. Né?
E aí eu, preparando e pensando sobre o tema, eu me lembrei muito de Francisco de Assis, né? Se a gente vê as imagens de Francisco de Assis nas igrejas católicas, principalmente, mas enfim, a gente vai ver ele sempre cercado de animais, né? E se dizia que ele se comunicava com os animais. Talvez seja verdade, né? Porque assim, nós nos comunicamos, né? Porque quando a gente está na rua e pensa em casa e um animal reage, é uma comunicação. Né? Nós nos comunicamos com os nossos animais, né, de estimação. Agora, a gente imagina um espírito extremamente evoluído, né, que tem uma característica de um amor, né, apaixonado, verdadeiro, intenso, profundo, né, que se expande, um amor profundo pela natureza. Não me espantaria se ele se comunicasse de fato com os animais, né, porque é o amor que nos dá poder. É o amor que gera esse magnetismo que envolve. É o amor que faz a comunicação ser mais profunda por meio do magnetismo. Então, hoje, para mim, assim, vendo todos esses exemplos nossos do dia a dia, né, não é de forma nenhuma absurdo a gente entender que Francisco de Assis de fato se comunicava com os animais, de fato falava e eles obedeciam, porque é um comando, é um pedido, é uma orientação, né, impregnada de um amor muito profundo. Né, então isso envolve. Né, se nós somos capazes de envolver os desses animais, e esses animais nossos, né, que a gente já teve um contato maior, são capazes também de nos envolver com energias que nos curam, será que Francisco de Assis não seria? Né? Tudo indica que sim. A gente vê, né, a gente colocou também um videozinho de pessoas que têm uma relação de amor profundo com animais selvagens, né? Com ursos, com leões, que brincam. Tem um vídeo que é com crocodilo, Deus do céu. E beija e brinca, e a gente sabe que é verdade, né? Outro dia eu vi um documentário de um indivíduo que fez amizade com tubarões. E assim, os tubarões vinham e ele cuidava dos tubarões, ele tirava anzóis que estavam no corpo da pessoa. Um tubarão, um animal, né, feroz, e você ir mexendo numa coisa que dói profundamente, né? Então, assim, e os animais se colocavam assim, ele abriam a boca para ele, mexiam, ficavam, né, como se diz, de papo pro ar, e ele alisava parecendo um cachorrinho. Isso no fundo do mar, tubarões, ele no meio de um cardume de tubarões. E os tubarões eram amigo dele, quer dizer, há um magnetismo aí. O que explica isso é magnetismo, né? Magnetismo de amor, magnetismo de respeito, magnetismo de... Então, tudo isso a gente vê que é possível. Tem um documentário fantástico, antigo, chamado A Montanha dos Gorilas, que foi a primeira cientista que foi aceita num bando dos gorilas da montanha, que são aqueles gorilas... Tem até passa até um nesse vídeo, né? É chamado gorila da montanha, aquele gorila preto, grande, né? Que inspirou o King Kong, digamos assim. E ela foi aceita no bando. E ela fazia carinho, ela brincava, ela se comunicava com os gorilas, ela se tornou um integrante do bando. Então, havia uma comunicação. Ela sabia o que podia, o que não podia, ela interagia com todo mundo. Então, assim, né? Então, o que é isso? A base disso é o amor. Né? Os animais vão sentindo que não há um perigo, que não há uma agressão, que há um afeto. É um processo, não aconselho ninguém a fazer isso, tá certo? A não ser que você tenha realmente muito amor, mas a gente precisa entender para um dia fazer. Então a gente vê essas pessoas lidando com animais imensos, né? E há esse afeto, né? Brincando com tubarões, mexendo em coisas dolorosas, né? Coisas, né? Você tirar um anzol de um tubarão, dói, né? E o animal entende que aquilo ali é afeto, ele não entende como uma agressão. Porque o nosso primeiro instinto, inclusive humano, se alguém encosta na gente e dói, a gente já pensa que está sendo agredido. A nossa reação é empurrar. Né? Basta você imaginar alguém arrancando seu dente. Por mais que você entenda, a vontade que tem é esganar o dentista. Você fica se segurando. Então, imagina um tubarão. E tem cenas assim. Tá certo? Então, tudo isso mostra que há uma relação magnética. Há um envolvimento energético do indivíduo em relação ao animal e o animal começa a sentir. Não é, quando eu falo compreender, não é compreender racionalmente, é sentir
que é uma energia envolvente, que é uma energia de respeito, que é uma energia que não é perigosa, que é uma energia de afeto, porque os animais são todos muito sensíveis à realidade energética, né? Basta a gente ver que os animais sentem muita energia dos ambientes, inclusive a energia de espíritos desencarnados, né? É um outro aspecto que a gente vai desenvolver no futuro, né? Nesse primeiro módulo a gente está abrindo o leque, está mostrando de cada tópico desse o quanto o magnetismo está envolvido. Depois a gente vai, né, nos módulos seguintes aprofundar, né? Quando ele for falar do magnetismo animal e a relação conosco, pegar coisas bem mais específicas. Mas a gente pode dizer que todo animal tem um magnetismo específico, né, da espécie, e se for um pouco mais desenvolvido, uma certa individualidade, né? A gente sabe que os animais são imortais, eles são como nós, eles não morrem, eles estão no processo evolutivo, né? Eles geram energia em torno dele, e essa energia, obviamente, está muito ligada ao estímulo do ambiente, né? Então, se a nossa relação se baseia em energias de afeto, de carinho, isso vai envolvendo os animais e a gente vai construindo uma relação de amor, né? Que pode e deve durar muito, né? Os animais, quando desencarnam, eles não esquecem as pessoas que ele ama, né? Do mesmo jeito que a gente não esquece. Então, aquele sentimento energético de afinidade continua, né? Há dois exemplos bem interessantes que eu vou já falar para a gente concluir, né? Quer dizer, o nosso objetivo aqui é abrir mesmo, gente. Depois é que a gente vai aprofundar. É só para a gente se dar conta que existe aí uma relação magnética. O Chico Xavier conta, né? Enfim, ele teve um dos animais de estimação dele que desencarnou. Ele ganhou um outro cachorro e esse outro cachorro começou a agir igual o cachorro desencarnado. E um amigo comentou, disse que coisa estranha, Chico, ele está agindo igual, acho que era Duque, o nome igual o outro cachorro tal. E o Chico Xavier disse, olha, é porque o outro cachorro está aqui ensinando ele como fazer, como é que eu brinco com ele, como é que ele se comporta e tal. Né? Então, assim, essa relação de afeto, de amor continua. E há um filme que eu quero indicar, que é muito bonito, que é a relação, né, acho que Amigos para Sempre, é uma história verídica, com Richard Gere, que ele conta a relação de um professor, né, acho que na China... Não, é Sempre ao Seu Lado. Sempre ao Seu Lado, desculpe, Sempre ao Seu Lado. A Vitória corrigiu aqui, o filme é Sempre ao Seu Lado. E ele conta uma história de afeto profundo com o animal. Né, assim, e eu vou ter que contar o filme, gente. Se vocês não quiserem, encerra aqui, passa para a parte... E assim, tá bom, não vou contar, vou só colocar o seguinte, acontece algumas coisas, né, que tendem a separá-los, o dono e o animal, e a gente vê uma relação de afeto e de devoção profunda do cão para com o seu dono. Assista, é um filme fácil de encontrar, vale muito a pena, Sempre ao Seu Lado, com Richard Gere, que é baseado numa história verídica. Né? Então eu acho que o magnetismo ele nos ajuda muito a perceber essa realidade magnética da nossa relação de troca. Esse é o ponto que a gente quer destacar mais. Há sempre uma relação de troca nossa, filhos de Deus, com os animais também filhos de Deus, né? Que pode e deve se basear no afeto, no carinho, na alegria, porque assim a gente vai trocar estímulos, né? Com os animais em geral e com aqueles que tem um lugar mais especial no nosso coração. Isso é saudável para todo mundo, porque a lógica da vida é a lógica de emoções que são mutuamente alimentadas e elevadas em direção a Deus. Vamos agora para a nossa segunda parte. É com muita alegria que a gente está aqui com vocês, né? Trocando também energias magnéticas. Então eu me despeço já, desejando a vocês uma excelente semana e um grande abraço repleto de boas energias de amizade. Muita paz para vocês todos. Que o Cristo esteja sempre em nossos corações, em cada atitude, em cada ato e em cada pensamento, para que possamos aprender que apenas Deus é a realidade última,
de tudo que existe. E Deus, sendo amor, apenas o amor cultivado em cada ato e em cada gesto, e em cada pensamento e sentimento, nos garantirá uma verdadeira felicidade. Longe disso, estaremos sempre infelizes, mesmo que aparentemente bem, mesmo que aparentemente vitoriosos, seremos os verdadeiros miseráveis da vida. Coloco-me à disposição para o diálogo de agora. Agradecemos a sua presença com muita alegria. Como a primeira pergunta, como se dá a comunicação magnética entre humanos e animais? O ser humano, espírito, sempre se comunica com tudo, consciente ou não. Sempre está em troca energética com todos os reinos da natureza, com todos os seres, encarnados, desencarnados, espíritos, animais, plantas, tudo. Sei que isso pode espantar e pode parecer complexo, mas é a verdade. Assim está constituída a criação. Cada ser comunica aquilo que tem. Como disse o Cristo, a boca fala do que está cheio o coração. Mas hoje podeis compreender que isso é muito mais profundo. Cada um se comunica constantemente com tudo o que está em sua volta, com o padrão que tem no coração, filha. Consequentemente, a forma de comunicação com os animais estará sempre marcado pela característica que existe no coração do ser. Este primeiro ponto não é igual. Há um padrão, há determinada qualidade. Quando o mestre pede que os peixes se reúnam para Pedro jogar sua rede, o faz amorosamente. Por isso é atendido. E ninguém entendeu que é o símbolo da vida dele. Porque aqueles peixes se deram em sacrifício para que o apóstolo se convertesse. Não fez também assim o mestre? Símbolo do cristianismo é o peixe. Que significa que o símbolo da ascensão é o sacrifício. Então Jesus magneticamente orienta os animais para que ensine aos humanos o sacrifício. Ele fez o mesmo com os cristãos, filha. Mandou, reuniu-os e disse: vão ao sacrifício nas mãos romanas, para que eles tenham fé. Eu reuni os peixes para o sacrifício, para que meus apóstolos crescem em mim. Reúno vocês em sacrifício, para que nossos outros irmãos tenham fé em mim também. Então, a relação se dá sempre a partir da qualidade do coração que emite o seu sentimento. E isso irá variar em profundidade. Claro que espíritos mais lúcidos sabem dominar de forma muito específica as energias para melhor interagir com as espécies, mas este não é assunto para vocês hoje. Por que a presença de animais de estimação
ajuda na recuperação das pessoas que estão doentes. Porque os animais, para quem ama, significa o amor. Explico-me. Todos já fomos simples e ignorantes. E fomos felizes. Muitas vezes, ao ver um animal, esse estado é evocado inconscientemente. Ah, que belo! A sinceridade, a espontaneidade, a reação direta, sem nada camuflado, sem nada calculado, sem nada obscuro. Isso desperta muitos sentimentos bons. Segunda coisa, quando temos esse padrão e investimos amor, não tememos. E isso é o mais importante, filha. Os animais ajudam aos humanos a abrir seu coração sem medo. Na relação entre seres humanos atrasados, muito comum pessoa pensar: e se me abandonar? E se eu sair perdendo? E se me enganar? E se me usar? Isso fecha o coração, isso adoece o ser humano. Por observar essa espontaneidade simples e sincera, o ser humano abre seu coração. E abrir o coração significa assimilar em maior dosagem não apenas o amor do animalzinho, mas o amor de Deus, filha. No momento que brinca com o cãozinho, com o gatinho, com o animalzinho, e se entrega àquilo ali, sem reservas, sem cálculos, o indivíduo está treinando a sua entrega para Deus. Isto é muito belo, isto é muito sublime. É fundamental entender que devemos aproveitar cada oportunidade da vida para cultivar a nossa elevação para Deus. Não há problema se você não é sábio, não é isso, aquilo. Porque se você cultiva essa relação de abertura com Deus, você estará muito feliz. Sua vida irá se estruturar de tal forma que existirá amor em seu coração. Os animais podem ser vistos pelos que amam, e isso é verdadeiro, como uma expressão do amor de Deus, também da aceitação. Deus deseja que toda a criação seja nutrida de trocas magnéticas de amor. Quando você ama qualquer ser que é criado por Deus, com sinceridade, você está também amando o Criador. Você está também abrindo o seu coração para a luz. Você está também aprendendo a amar ao Pai de todos nós. Por isso, amar com sinceridade um pequeno animal é um exercício muito, muito importante, porque todo ato de amor nos liga ao Criador infinito. Que vocês fiquem em paz, do amigo espiritual de sempre.
Quero agradecer por você participar de nosso trabalho. Para conhecer mais sobre o curso Educação Espírita, um convite à juventude, sobre os nossos livros e o nosso programa Nova Geração, visite o nosso blog, grupomarcos.com.br. Sua interação é muito importante para todos nós. Aguardamos você. Um forte abraço.